Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, do canal Patrícia Pirota, com T de tatu, seu mente poluída. E hoje eu vim aqui dar algumas dicas para a prova de Literatura e Artes do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Na verdade, Literatura e Artes entra dentro de linguagens, né, e seus códigos. E eu vim só dar umas pinceladas, você que está aí desesperado, ou então já estudou tudo que tinha que estudar, só tá vendo algumas dicas por aí para como é que você pode se dar bem na prova de códigos e linguagens do Enem. Primeira coisa, vamos fechar que literatura é arte, então toda vez que eu estiver me referindo à arte, eu estou me referindo tanto à arte plástica, quanto à literatura, quanto à música, enfim. O que o Enem quer que o candidato saiba nessa, nessa área de conhecimento? O Enem se baseia nos parâmetros curriculares, né, no referencial curricular. E dentro desse referencial curricular, nós temos a exigência de que o aluno precisa compreender a literatura e a arte como parte da comunidade, como parte e como produto da sociedade. A arte é um produto histórico. A arte é um reflexo do tempo em que ela foi produzida. Então, tudo o que tiver nas questões do Enem a respeito da arte, da literatura, vai ser a partir do olhar histórico, a partir do olhar da comunidade. Então, você está lá, normalmente o que acontece? O aluno vai lá, faz prova matemática, né, porque é mais difícil, larga a prova de humanas, a prova de linguagens por último e sai chutando enlouquecidamente. Então, você quer técnica para chutar enlouquecidamente? Você vai procurar uma palavra nas questões de literatura e artes. A palavra é identidade. Por que identidade? Porque, como nós falamos de Brasil na prova do Enem, a grande busca na literatura e na arte brasileira é a busca pela identidade brasileira. Né? Essa identidade cultural, essa participação da arte na comunidade e no desenvolvimento de uma cultura brasileira. Então, procura a palavra identidade. Vai lá, deixa aquela questão pré-escolhida e vamos embora. Ah, cai livro! Ah, mas não tem lista de livro. Os temas que sempre caem no Enem, em questão de literatura, são o modernismo, porque o modernismo é a grande escola que representa essa busca pela brasilidade, por essa identidade brasileira. Cai muitos poemas, né? E cai alguma coisa sempre relacionada a uma escola anterior, mas que conversa com o modernismo. Então você vai procurar olhar a questão por três ângulos. São três questões possíveis de literatura e artes no Enem. Primeira, eles vão pedir para que você interprete uma obra, seja uma obra plástica, seja uma obra literária. Você vai comparar essa obra com uma outra obra, ou seja, tá lá um pedacinho de música com um poema, ou tá lá uma obra plástica com um texto literário. E uma outra vertente, que é uma das questões mais fáceis de se resolver no Enem, é quando eu tenho um teórico falando sobre uma determinada obra, e aí você vai encontrar as características dadas por esse teórico na obra. É só você ler o texto teórico que sua resposta está ali. Tá? Então, tô lá super correndo, essa é a melhor forma de você responder. Agora vamos falar de modernismo, vamos falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira top term e do modernismo. O que mais cai no Enem sobre o modernismo? Cai o Oswald e todo o humor e a ironia oswaldiana, Oswald de Andrade. Cai o Manuel Bandeira, aquela fofura. Quais são os três principais temas do Manuel Bandeira? Melancolia, a vida do Manuel também não foi fácil, né, gente? Vamos falar a verdade. Cotidiano e coloquialidade, ou seja, a língua portuguesa nos poemas do Manuel Bandeira é a língua coloquial, né, a língua do dia a dia. Inclusive, o coloquialismo e a oralidade e uma linguagem simples são características clássicas da primeira fase do modernismo e de um pedaço da segunda fase do modernismo. Só na terceira, com João Cabral, com Guimarães Rosa, com Clarice, que a gente começa a ter um desenvolvimento um pouco maior dessa sintaxe, dessa linguagem literária. Então, vamos lá. Verso livre e verso branco representam o modernismo, né? O modernismo diria verso livre e verso branco me representam. E aí, para você que não sabe o que é verso livre e verso branco, vou colocar um balãozinho aqui, desses balãozinhos bem tosco de YouTube mesmo. Verso livre é sem
Métrica e branco é sem rima, ou seja, o verso livre ele não possui uma constante de sílabas poéticas. Não é a mesma quantidade de sílabas poéticas em todos os versos. E o branco é aquele que não tem rima, ou seja, aquele que não tem a mesma terminação. A gente tem um macetezinho bem sem vergonha, que para você lembrar dessa de verso livre e verso branco, que é uma... Eu vou colocar no balãozinho aqui, tá aqui já, inclusive, eu acho que eu vou colocar depois, que é baseado naquela musiquinha Tristeza do Jeca, né? Como é que é? Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Sabe? Você não sabe? Ô, filho, você precisa saber. Isso é música brasileira, isso é cultura, rapaz. Então, verso livre é sem métrica e branco é sem rima. Ô, macete sem vergonha, musiquinha que azucrina. Aí você canta com aquele amor sertanejo pra grudar a sua cabeça. Certeza que alguma questão vai te pedir para diferenciar verso livre de verso branco, ou isso é uma característica clássica do modernismo. Outras características do modernismo: a liberdade, tanto da forma quanto do tema, porque eles queriam se livrar do passado, né? Destruir o passado, como o futurismo queria destruir todo o passado, aquela ruptura com o que já foi feito, eu quero fazer algo novo. O cotidiano, porque eles passam a falar de temas do dia a dia, né? Como o poema do Manuel Bandeira, o Notícia tirado de uma... Poema tirado de uma notícia de jornal, a pessoa travou agora, que é sobre o dia a dia, né? Um poema do Manuel que sempre cai também é o Poética, que fala sobre o lirismo, né? Não quero mais o lirismo que não seja libertação. E aí, quem cai muito é o poeta mais lindo, mais fofo, mais incrível da língua portuguesa, que é o Carlos Drummond de Andrade, porque o Drummond tem milhares de faces e não só as 7 do seu poema de 7 faces. Ele fala do eu no mundo, do eu estar no mundo, ele fala das guerras, da fome e das destruições. Então, poemas como Mãos Dadas, poemas como Teus Ombros Suportam o Mundo, que são do livro Sentimento do Mundo, que vai cair na FUVEST, e logo depois que passar o Enem eu vou fazer um vídeo com dicas para a FUVEST. São poemas que falam sobre a realidade social, são poemas que falam sobre aquilo que estava acontecendo no período da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, entre meio de guerras, né? As pessoas estavam todas meio desbaratinadas, assim, tentando encontrar seu lugar no mundo. O Drummond também fala muito do cotidiano, e ele fala muito, assim como o Manuel Bandeira, da infância. Só que a infância do Manuel Bandeira é uma infância para a qual ele vai se refugiar da tristeza. A infância do Drummond é a forma dele mostrar como ele foi criado, né? O que resultou no Drummond homem. O Drummond menino o menino é o pai do homem, né? Como diria Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Confidência de Itabirano, infância, né? Muitos anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. E Drummond sempre cai muito o poema Procura da Poesia, que é o poema da metalinguagem. Anota aí, metalinguagem é a grande função poética do Enem. Metalinguagem é você falar, é uma linguagem falando dela mesma. O dicionário é uma metalinguagem, um poema que fala sobre ele mesmo, um filme que fala sobre ele mesmo no sentido de linguagem, né? Um filme que fala sobre fazer filme, um poema que fala sobre fazer poema, que é o caso do Poética do Manuel Bandeira e do Procura da Poesia do Drummond. Então, a metalinguagem permeia o modernismo, né? Porque é a linguagem tentando se explicar. E, além disso, quem provavelmente vai cair é a tríade que infelizmente nos deixou em 2014, Ariano Suassuna, Rubem Alves e João Baldo Ribeiro. Não, Ariano é quase certo, porque o Ariano era uma figura impressionante na nossa cultura, principalmente na cultura nordestina. Para quem não lembra, o Ariano Suassuna é o cara do Não Sei, Só Sei Que Foi Assim, do Alto da Compadecida. Ele trabalha muito com a questão do que é culto, considerado culto, com o que é popular, essa mistura, todo esse balaio de gato, que é misturar o culto com o coloquial. O João Baldo falava muito sobre política, muito sobre as questões sociais, e o Rubem Alves era o nosso queridinho, que falava sobre educação, que botava um pouquinho de alento no nosso coração, no coração dos professores e de todos os estudantes, de todas as pessoas pensantes desse país. Além disso, 2014 é o ano dos
50 anos da comemoração. É ruim falar comemoração, né? Comemoração de 50 anos do golpe militar. Então o tropicalismo está aí, né? O que é o tropicalismo? O tropicalismo é uma corrente estética, principalmente musical, que começou em 1967, com Caetano, Gil, Mutantes, Tom Zé, e eles queriam experimentar. Então, anota aí uma palavra para cada uma das fases do modernismo. Primeira fase, liberdade. Segunda fase, consciência social. Terceira fase, experimentalismo. E todas elas têm a linguagem coloquial e o cotidiano. O tropicalismo queria experimentar. Vamos experimentar misturar guitarra com berimbau, vamos experimentar no visual, na estética sonora, nas letras, vamos criticar sim, eles criticavam, né? Também pode ter alguma música do Chico Buarque, meu grande amor, que fale sobre o período da ditadura, o período do golpe militar. Outros temas possíveis, esse ano a gente tem o centenário da morte do Augusto dos Anjos, que foi o poeta pré-modernista, né? O poeta do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, o poeta que aconselhava que nós pegássemos um fósforo, acendêssemos nosso cigarro e escarrássemos na boca que nos beijasse. Os poemas do Augusto são de uma construção maravilhosa, né? Então, se cair Augusto dos Anjos, o que você vai procurar? Você vai procurar o pessimismo, o cientificismo, você vai procurar aquela escuridão do poeta. Talvez possa ser citado o livro da Ana Miranda, A Última Quimera, que caiu no vestibular da UFPR desse ano. É um livro no qual a Ana Miranda fala sobre a vida e obra do Augusto dos Anjos. É um livro lindo, porque a vida dele foi muito densa, muito intensa. E o que mais? A pessoa não fez roteiro, gente. Eu tô aqui tentando lembrar da aula que eu dei pro terceiro essa semana, sabe? Desculpa, poxa vida, coisa feia, né? Tô dando só uma acalmada aqui, pra ver se eu lembro de mais alguma coisa. Esse ano também o surrealismo faz 90 anos, né? Então, o inconsciente, Freud, subconsciente, o mundo dos sonhos, talvez caia alguma tela do surrealismo ali. E o Jorge de Lima, que é um poeta da segunda geração do modernismo, que vive nas sombras, tal qual o Anjo Tordo de Drummond, talvez caia, porque ele fala muito sobre a questão social, principalmente do negro. Jorge Lima já caiu acho que uns 3 Enems. O Murilo Mendes, que é também dessa época, que também é um poeta meio obscuro, que também tem uma temática muito surrealista, também é possível de cair. É possível cair o simbolismo, porque o Augusto dos Anjos ele tem uma pegada simbolista no sentido da construção do poema, né? A temática é nova, mas a construção é muito parnasiana e simbolista. E aí pegar os poemas da Cecília Meirelles, que tem uma musicalidade simbolista linda, a questão da sinestesia, e aliarem com os poemas do Augusto dos Anjos, que tem essa musicalidade um pouco maior. Como o clássico do Augusto dos Anjos, vez ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera, somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Além disso, vamos ver mais que pode cair. Talvez, porque é uma constante, cai o Hélio Oiticica, que é o grande nome da arte tropicalista, né? O cara dos parangolés, o cara de toda aquela mudança no paradigma da arte no Brasil. Os gêmeos do grafite, né? Porque o grafite está aí cada vez mais se colocando como arte e se colocando como expressão da cultura brasileira. Então, agora chega do que pode cair. Calma, na hora de fazer a prova, elimina as alternativas que sejam muito técnicas. O Enem não quer que você saiba que seja muito técnico. O Enem quer que você saiba como a arte reflete na sociedade, reflete a sociedade e é refletida pela sociedade. Tá? Então procure essas alternativas que têm identidade cultural, que tem comunidade, que tem valor estético agregado ao valor cultural. E aposto que você vai estar bem. Eu espero que você se dê bem. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Depois que passar o Enem, vem aqui, conta pra mim o que caiu, o que não caiu.
porque eu nem a pau vou fazer o Enem pra descobrir. Esses dias meus alunos falaram assim, professor, você vai fazer o Enem? Eu falei, nem morto. Vou passar 2 dias lá fazendo, não, muito obrigada. Façam vocês, depois vocês me contem. Conta aqui como é que vocês foram. Obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Muito, muito, muito boa sorte. Keep calm, segura esse forninho que vai dar tudo certo. Eita, Giovana, vai dar tudo certo, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima.